Bom dia, professores. Trabalho de conclusão do curso. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Nosso tema: transtorno do espectro autista no processo de inclusão, especialmente nas escolas da Rede Municipal de São Paulo. Integrantes do grupo: Ana Paula de Jesus Alves, Crispina Soares Pedreira, Evandro Moura Ramalho, Maria José Nascimento Macedo, Renato de Lima, Natália Lima, Sueli Ferreira Machado e Thalita Catelani. Falar um pouquinho da introdução do nosso trabalho, que é com o intuito de refletir sobre a escola que temos, a escola que queremos e, principalmente, qual o caminho que devemos percorrer no intuito de alcançar a concretização dos objetivos escolares. Como público-alvo, a educação inclusiva. Nós temos um documento, que declara, a Declaração de Salamanca de 1994, um documento que organiza a ação governamental, trata dos princípios políticos e práticas na área das necessidades educacionais, especialmente dos países participantes da Conferência Mundial em Educação Inclusiva. O problema é uma dificuldade teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Portanto, a problemática da pesquisa é como podemos investigar as dificuldades para a inclusão, para a aprendizagem e identificar práticas pedagógicas inclusivas no processo de ensino e aprendizagem dos alunos com o transtorno do espectro autista. A pesquisa permite desenvolver habilidades investigativas, reflexivas, comunicativas, sociais e de pesquisa. A problemática buscou investigar o processo de inclusão, as dificuldades de aprendizagem e as metodologias de ensino utilizadas na educação desses educandos. Olá a todos, meu nome é Maria José do Nascimento Macedo. Estou cursando Pedagogia na Univesp, no Polo Vila do Sol. Vou compartilhar com vocês os objetivos gerais e específicos do nosso trabalho. O objetivo geral desse trabalho é investigar, descrever e analisar aspectos do processo educacional que promovem práticas inclusivas e impactam o desenvolvimento dos alunos com autismo na educação infantil e Fundamental 1. Quanto aos objetivos específicos, destacamos adquirir compreensão sobre o processo de inclusão dos alunos, refletir sobre o processo de aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos com autismo, destacar e descrever as práticas pedagógicas, métodos e mediações docentes para avaliar o desenvolvimento dos alunos autistas, perceber a visão que os profissionais da educação têm sobre a inclusão de autistas, apresentar as normativas legais relacionadas à inclusão. Nossa expectativa é que este trabalho contribua para enriquecer o debate sobre a inclusão de alunos autistas, identificando boas práticas que favoreçam a sua aprendizagem e desenvolvimento. Olá, integrantes da banca avaliadora. Eu sou Evandro Moura Ramalho, estudante do curso de Pedagogia da Univesp, pelo Polo Quinta do Sol, e venho trazer um breve relato sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Transtorno do Espectro Autista no Processo de Inclusão, especialmente nas escolas da Rede Municipal de São Paulo. Primeiro eu quero evidenciar, dentro do levantamento da pesquisa bibliográfica, sobre os marcos legais federais. Nós temos a Lei 13.146/2015, que é o Estatuto, o Estatuto da Deficiência, da pessoa com deficiência, digo, e que nos mostra a luta, pelos direitos da pessoa com deficiência, não só dentro de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Nós também temos a referenciação à Lei 12.764 de 2012, que é uma lei anterior ao Estatuto, mas essa lei determina o olhar para a pessoa com transtorno do espectro autista como uma deficiência. Então, esses são os meios de informações legais. A partir desse decreto,
é possível observar quais são os meios que a Rede Municipal de Educação de São Paulo encaminha as crianças, as pessoas autistas, para o entendimento educacional, né, na Rede Municipal de Educação. Bom, dentro desses órgãos, né, existentes na Rede Municipal de Educação, nós temos o Centro de Formação e Acompanhamento da Inclusão, o Cefai. Nós temos o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, o NAAPA, né, que possibilita o atendimento educacional especializado na Rede Municipal de Educação. Sendo assim, torna-se evidente a demanda da Secretaria Municipal de Educação com a criação desses órgãos para aproveitamento, né, do trabalho com as crianças e pessoas autistas, e evidencia, né, qual é a forma, quais são os detalhes, os encaminhamentos para serem feitos com essas pessoas autistas, né, e a maneira de qual será feita a tratativa dessas crianças na Rede Municipal de Educação. Oi, eu sou a Crispina Soares Pedreira e vou falar um pouco sobre o aprendizado que adquiri com a realização do TCC em Pedagogia sobre transtorno do espectro autista no processo de inclusão escolar. Realizar este trabalho de pesquisa foi uma experiência enriquecedora para a minha formação. E ao fazer uma reflexão sobre o aprendizado adquirido com o TCC, inevitavelmente me questionei: o que é mais importante, a teoria ou a prática? Porém, foi com o conhecimento adquirido na pesquisa e com a vivência diária em escolas que eu pude perceber que ambas são importantes e que a união entre teoria e prática possibilita a ação criadora e modificadora da realidade, sendo a diferença existente entre elas algo benéfico, pois possibilita a pesquisa, a discussão e a busca pelo aprendizado. Aprofundar os conhecimentos sobre inclusão, autismo, os métodos existentes para potencializar a aprendizagem dos alunos autistas, as leis criadas para possibilitar e garantir os direitos desses alunos e como a inclusão funciona na Rede Municipal de São Paulo, agregou valor à minha formação. Mas ressalto que o mais me impactou, assim, que gerou bastante aprendizado, que era algo que eu tinha um conhecimento menor, foi a questão das teorias. E conhecer a teoria histórico-crítica do educador brasileiro Derneval Saviani foi muito bom para mim, pois ao pesquisar e me aprofundar na leitura dos escritos de Saviani, entendi melhor o papel da educação, o problema da marginalidade na educação e, principalmente, entendi as diferenças existentes entre as teorias, o que cada uma defende e sua contribuição para a educação na prática do cotidiano escolar no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, depois de tudo que aprendi com a teoria e a prática, concluo que a inclusão está presente nas escolas ainda em processo inicial e muito precisa ser feito para que ela realmente se consolide e possa incluir a todos sem distinção. Olá, eu sou Ana Paula, estudante do curso de Pedagogia da Univesp. Eu tenho 34 anos, eu sou formada em Educação Física bacharel, sou pós-graduada em Medicina do Esporte, atualmente trabalho na Segurança Pública. Eu hoje não tenho nenhum contato direto com a educação, eu não tenho nenhum contato com uma pessoa que tem autismo, então eu vou falar um pouco de como foi para mim essa experiência para fazer esse TCC com esse assunto do autismo, inclusão do autista. Eu, enquanto estudante de pedagogia, eu aceitei e entendi o processo de inclusão como uma forma de sociabilização, de desenvolvimento, de participação dos educandos. Mas, enquanto pessoa fora da escola, para mim era muito mais fácil associar a separação, a segregação, os iguais com os iguais, os diferentes com os diferentes. Provavelmente eu fiz um link
muito insatisfatório com a luta da comunidade surda, que tem toda a sua luta histórica, no estudo eles com eles mesmos que deu certo. Mas as comunidades elas são diferentes, as pessoas elas são diferentes, e esse processo do TCC, ele me fez mudar de pensamento, me fez entender que a inclusão sim, ela é possível. Ficou para mim muito claro as teorias dos pensadores que a gente estudou nesses últimos 4 anos, Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e vários outros pensadores. Nós somos o meio em que vivemos, o processo de interação, de sociabilização, ele fez todo o sentido para mim com essas pesquisas do TCC. Vendo os relatos das meninas, da Sueli e da Crispina, ficou muito mais claro para mim que os modelos educativos já mudaram ao longo da história e eles, hoje, claramente, estamos num processo de novas adaptações para esses modelos educativos para que eles possam dar certo. Eu percebi que, realmente, a inclusão, ela pode dar certo com um trabalho multidisciplinar, a escola, a família, terapeutas, ele pode dar certo mesmo com as suas dificuldades. O que ficou muito mais claro para mim é que eu fiz uma associação com a educação física. Então, quando a gente vai ensinar um movimento para uma pessoa, para uma criança, a gente usa de muita repetição, muita informação verbal, informação visual, insistência e paciência para que essa pessoa consiga se desenvolver naquele movimento, naquele esporte. E que fazendo essa associação é a mesma coisa com essas pessoas com autismo. A gente precisa de muita paciência, muita repetição, muita informação verbal ou visual, a estratégia que a gente tentar utilizar para fazer dar certo. Então, com o relato das meninas que vivem isso diariamente na educação, eu entendi que sim, a inclusão ela existe, ela é possível, precisamos de muita paciência. Então, com isso eu vou sair daqui uma pessoa melhor e uma pedagoga que vai acreditar muito mais nesse processo de inclusão na prática. Olá, professores. Eu sou a Sueli Ferreira Machado, aluna da Univesp. Vou aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, onde o tema é transtorno do espectro autista no processo de inclusão, especialmente nas escolas da Rede Municipal de São Paulo. Primeiramente, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta nos primeiros momentos de socialização e perpetua ao longo da vida, com comprometimentos significativos a nível de comunicação, social e de comportamentos. Para atuar com essas crianças dentro das salas de aula, o professor precisa ter uma preparação continuada, sim, e a ajuda de especialistas, a ajuda da família, porque é um processo bem complexo. E as principais, para atuar com criança, adolescente e autista, a gente precisa respeitar as fragilidades da criança, potenciar os pontos fortes dele, procurar ajuda profissional e orientação e obter a formação adequada e continuada. E na escola existem vários métodos, que ajudam os professores nesse processo de incluir, de alfabetizar, de tentar ensinar as crianças, certo? E eu vou começar falando não posso estar errando, a pronúncia é TEACH, que é Tratamento de Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados com a Comunicação. Então, ele baseia-se na premissa de que as crianças têm um aprendizado basicamente visual. Então, quando as crianças chegam na escola autista, dependendo do nível, nós já providenciamos os cartões de comunicação, a rotina visual, isso tudo é muito importante para o autista. A gente já começa o dia mostrando para ele cada passo que a gente vai fazer no dia a dia, porque tudo que sai fora da rotina de um autista é prejudicial, então pode levar a uma crise, e as crises geralmente são bem difíceis de serem revertidas, tá? O ABA, que é uma outra metodologia, tem como premissa a observação do comportamento. Então, na escola que eu estou atualmente, tem muitas crianças com atendente terapêutico que trabalha o ABA. Então, eles trabalham com reforço positivo, com comportamentos, com as regras, sabe? Então, a criança vai sendo condicionada a aceitar a socialização, mas de forma gradativa, sabe? Tranquilo, cada criança tem o seu tempo, é um plano individual para cada criança, que tem psicólogo, que tem o terapeuta,
E aí a gente, como estagiário, também tá lá aprendendo a lidar com essas crianças com o intuito do ABA, tá? E o PECS é Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. Também é basicamente como o primeiro, de rotina, né? Então, crianças que não são verbais, a gente se comunica através de cartões, né? Pastas de comunicações, símbolos universais. Então, para mostrar, para falar que aí no banheiro tem lá a foto do banheiro, menina, menino. Então, a gente vai fazendo isso, certo? E eu posso falar mais um pouquinho? É que a perspectiva que os professores esperam, a família, é acolhimento mesmo, né? O primeiro passo é acolher essa criança, ter muita paciência, que a criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Então, a gente vai traçar um plano, vai estar junto com a criança. Muitas vezes vai ser bem difícil, bem complicado esse processo, mas a gente sabe que a evolução é contínua e a gente consegue os objetivos esperados. Às vezes, um objetivo de um pai é que uma criança sente num refeitório junto com todas as outras, ou que ele fale o primeiro som de uma palavra. Então, isso é muito gratificante e eu tenho certeza que esse trabalho é de suma importância para a conscientização de nós que seremos futuros professores, tá? Eu coloquei essa camisa que transformação exige paciência. E paciência, amor, empatia, que vai levar ao sucesso profissional e ao desenvolvimento das crianças. Que, para mim, estar na sala de aula e ver o desenvolvimento delas é uma recompensa maravilhosa. Diante do cenário apresentado no TCC, é evidente que o papel do professor não é apenas no ensinar e educar, também é de criar vínculos de interação com seus alunos. O professor é fundamental para a educação, porque ele é capaz de inspirar e de empoderar seus alunos, e principalmente no seu desenvolvimento enquanto indivíduo e membro da sociedade. É um profissional que guiará toda uma geração de alunos para cumprir a missão que a educação tem na sociedade. Olá, boa noite. Eu me chamo Natália Lima dos Santos, faço parte do grupo para apresentação do TCC, o trabalho de conclusão de curso do transtorno espectro autista no processo de inclusão, especialmente na rede pública municipal do estado de São Paulo. Dentro desse trabalho, nós observamos todo o processo de inclusão de leis específicas para garantir que essas crianças com transtorno espectro autista tenham um ensino de qualidade durante o seu período escolar, durante a sua vivência escolar. Entendemos também que o primeiro lugar de socialização dessas crianças é dentro de casa, onde a família ela transmite aí crenças, valores, questões culturais, que consiga, junto com a escola, fazer que a criança, de um modo geral, se sinta segura e que tenha uma aprendizagem mais qualificada. Além da criança ter direito à inclusão do sistema público de educação, ela tem direitos ampliados e especializados para trabalhar o potencial que cada uma tem, pois como cada criança ela tem o transtorno de graus diferentes, nós, futuros educadores, precisamos analisar e descobrir o potencial de cada uma delas e usar métodos para ajudar aí a desenvolver essas crianças durante o período escolar. Mesmo com todas essas garantias por leis, entendemos que em algumas escolas elas não estão preparadas para receber esses tipos de crianças, às vezes por falta de recursos pedagógicos, de ambientes especializados para o recebimento delas, ou até mesmo a falta de profissionais qualificados. Também entendemos que não é viável transferir essa criança, por ela ter esse transtorno, para uma escola especial. Entendemos que a socialização acontece da vivência dessa criança junto às demais.
Então, sugerimos que essa criança que tem o transtorno, o TEA, que ela seja mantida dentro do ambiente escolar comum, para lidar com as situações do dia a dia, entre outros fatos que uma escola comum trará a qualquer outra criança. A separação do indivíduo com autismo de um ambiente normal contribui para agravar os sintomas. As crianças com autismo ela têm necessidades especiais, mas devem ser educadas com as mínimas restrições possíveis. Isso é uma citação que Gomes Teran menciona referente ao autismo. Nas considerações finais, a gente fez algumas pesquisas sobre algumas situações que algumas integrantes do grupo tiveram durante esse processo investigativo que nós mencionamos dentro do trabalho. Então, observando esses relatos de pesquisa e investigações, contribui para nós, futuros professores, que a implicação e o futuro no processo de inclusão dos alunos com autismo deve ser acompanhado mais de perto, pois precisamos constantemente de adaptação familiar e escolar para contribuir no processo de amadurecimento e de adaptação dessas crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Renato da Silva Ribeiro. Vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de licenciatura da Univesp. A minha trajetória como professor de matemática, ela já se estende há 15 anos. Durante esse ano, eu tive 2 alunos autistas, na qual eles têm um problema com socialização, mas ambos têm altas habilidades. E essas altas habilidades requerem um esforço maior por minha parte. Quanto ao trabalho do TCC, eu aprendi muito. Eu pude aprimorar meus conhecimentos e além das minhas expectativas, foram além das minhas expectativas. Pronto. Só?